Olá para você ligado no portal Assisite. Hoje nós estamos trazendo aqui para vocês um assunto bem interessante, bem bacana, que é a odontologia domiciliar, aqui com a gente recebendo hoje a doutora Cristina, da Domicilier, fundadora da Domicilier, e vai contar um pouco para a gente, né, doutora, o que é a odontologia domiciliar? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Então, o que é a odontologia domiciliar? É uma área da odontologia em que fazemos o atendimento odontológico na casa do paciente, né? Na verdade, onde o paciente estiver, né? Se ele estiver no hospital, né, em uma casa de repouso ou na sua própria casa, então nós vamos até onde o paciente está para fazer esse atendimento odontológico. E doutora, qual é o público-alvo desses Sim. atendimentos, né? Conta pra gente quem é Sim. que mais procura, que vocês atendem. Bom, então, o público, né, principal que nós atendemos são pessoas que têm alguma dificuldade ou que não conseguem ir até o consultório, né? Então, a maioria são idosos, são pessoas que estão de cama, pessoas que têm alguma deficiência, alguma necessidade especial, né, que dificulta essa ida até o consultório. Ou até mesmo pessoas, um exemplo com Alzheimer, que muitas vezes conseguem andar, mas que tem um certo receio, né? É um desconforto estar num ambiente diferente. Então, esse é o nosso maior público. E conta um pouquinho pra gente da sua história, né? Sempre quis trabalhar com odontologia domiciliar, da onde veio essa ideia e como que você construiu aí sua carreira? Bom, eu me formei em 2011, né? Então sou formada aí há 14 anos e durante bastante tempo eu atuei só em consultório, né? E aí, mais ou menos em 2020, que surgiu essa ideia, né? Desse atendimento em domicílio. E surgiu, na verdade, meio por acaso, né? Eu tenho uma amiga que ela é fono e ela faz esses atendimentos em domicílio também. E um dia ela entrou em contato comigo, que ela estava atendendo um senhor e queria que eu fosse até essa residência com ela, que ele demonstrava ter dor, mas ele não falava. Então, assim, ela, né, quis que eu fosse junto em um atendimento e eu fui, conversei com a família, avaliei tudo. Depois de um tempo ela entrou em contato de novo para eu fazer um outro atendimento junto com ela e foi aí, assim, que eu percebi o quanto é importante, né, o atendimento para essas pessoas, né, porque é uma forma, assim, claro que a gente se preocupa em primeiro lugar com a saúde, né, mas além da saúde, a gente pode gerar ali um bem-estar, um conforto, né, são pessoas que muitas vezes não conseguem falar, né, expressar o que está sentindo e dessa forma a gente consegue levar isso até os que não podem ir até nós. Né? E foi aí que surgiu a vontade, né, de criar, de montar um serviço mesmo especializado nessa área. E desde 2020, então, aí você vem atendendo a CIS, região, como que funciona? Isso. Nós atendemos tanto a CIS, mas também todas as cidades aqui, né, por perto. Temos pacientes em várias cidades aqui da região. E final de 2020, mais ou menos começo de 2021 mesmo, que nós começamos aí a fazer esses atendimentos. E conta pra gente, doutora, como que funciona esse atendimento, né? Como que o paciente chega até vocês por ligação, por WhatsApp, como que chegam as demandas e desde a avaliação, como que vocês fazem? Bom, seguinte, né, para a gente ir até o paciente, né, basta entrar em contato via WhatsApp, ligar, Instagram. E assim, né, primeira coisa, a gente marca uma primeira consulta. Então, nessa primeira consulta, é importantíssimo para a gente conhecer esse paciente, todo o histórico de saúde, se está fazendo algum acompanhamento médico, quais são as queixas, quais os medicamentos de uso diário, os hábitos, né? Tudo isso, entender todo esse histórico. Né? E aí, já em seguida, a gente já faz uma avaliação completa ali, né? Se precisar de algum raio-x, a gente tem o raio-x portátil, então a gente já leva até a casa do paciente nessa primeira consulta, faz o raio-x, faz essa avaliação completa, né, para daí determinar o que vai ser mais indicado para esse caso. Né? E aí, conversando com a família, tudo, quando vai iniciar esse tratamento, né, aí a gente tem todos os equipamentos portáteis. Então, aí a gente vai com o carro cheio,
né? E leva tudo aí que for preciso mesmo. Igual é no consultório, né? Então, é possível fazer restauração, limpeza, extração, prótese, canal, até implante. A gente consegue fazer em domicílio, porque todos os equipamentos que a gente tem portáteis possibilitam, né, de fazer esses procedimentos onde o paciente estiver. É claro, né, que às vezes a gente fala assim, nossa, mas vai fazer implante num paciente que está de cama, né? É claro que todo caso é avaliado em particular, né? A gente tem o contato com o médico, a gente pede os exames, né? E aí tem casos que é indicado, outros não, e isso vai de acordo aí com a avaliação odontológica e médica também. Isso, um pouquinho do que você já disse, entra na minha próxima pergunta, que é sobre a segurança, né? Às vezes os pacientes têm aquele anseio de falar assim, nossa, mas é a mesma coisa do que um atendimento na clínica? Sim, sim, essa é uma dúvida comum, né? Mas assim, todos os materiais, os instrumentais que a gente usa nos atendimentos, né, eles são estéreis, né? Então a gente tem uma central de esterilização que faz todo o processo. Eles vão todos embalados, a gente só abre ali, né, na hora do uso. E sim, igual é feito no consultório, né? O equipamento que a gente leva, ele tem um compressor de ar, igual é no consultório, né? Só que é portátil. Os materiais de consumo, resina, né? Tudo que a gente usa são as mesmas coisas que a gente usa no consultório, né? Então, a qualidade ali, a segurança, né? A biossegurança é feita da mesma forma, sim. E, Cris, conta pra gente, né? Quem é a sua equipe? Com quantos colaboradores a Domicilier conta hoje? Bom, hoje, né, além de mim, né, nós temos mais 2 especialistas, né? A doutora Larissa, que é especialista em cirurgia, implante, a doutora Águida, que é especialista em prótese, e temos a Suzana também, que é a nossa auxiliar, ela que nos acompanha em todos os atendimentos e ela que cuida também de todo o processo de limpeza e esterilização dos materiais. E, doutora, a gente fala muito de pessoas acamadas, idosos, né? Mas também tem pessoas que preferem não sair de casa, não ter que ir no consultório e ter essa comodidade de ser atendido em casa. Vocês também recebem casos assim? Sim, sim. Nós também atendemos, né, pessoas que por algum motivo também preferem ser atendidas em casa, então isso é possível sim, com certeza. Até um exemplo, né, quando eu falei em relação a pessoas com Alzheimer, né, são pessoas que podem ir no consultório, com certeza, né, mas tem, às vezes, isso de chegar num ambiente estranho, ou às vezes pessoas que têm o dia a dia muito corrido, ou assim, né, já teve casos também de alguma pessoa que cuida de alguém e aí ela não pode sair de casa, não tem com quem deixar a outra pessoa, né? Então, existe essa possibilidade, é para todos que querem esse serviço. E, Cris, você faz atendimento também em crianças, adolescentes? Como que funciona essa parte? Sim, é uma demanda já um pouco menor, né? Mas tem sim autistas, né, que nós fazemos atendimento, que também às vezes é complicado de sair de casa, né, de estar num ambiente diferente. Então nós fazemos esse atendimento também. E esses pacientes que às vezes não conseguem colaborar, que são totalmente dependentes de cuidados, né? É possível fazer esses atendimentos também? Sim. São casos, né? Vamos supor, um paciente que ele é totalmente dependente de cuidado. Então, assim, além de nós fazermos o atendimento desse paciente, né, de fazer ali os procedimentos que forem indicados, nós também precisamos treinar quem cuida dele, né? Então, ali, se é um familiar ou, né, se é uma cuidadora que fica ali, porque se essa pessoa não consegue fazer a higiene ali sozinho, né, que precisa de alguém, então é muito importante a gente treinar essa outra pessoa, né, para fazer da forma ideal. Porque muitas vezes essas pessoas têm dificuldade de mexer na boca do outro, de como fazer, né? Às vezes tem receio, né? Um exemplo, fui passar a escova, sangrou um pouquinho, dá a impressão de que machucou, né? E nem sempre é isso, né? Então isso é importantíssimo, né? Da gente ter essa atenção também com quem cuida, né? E isso nós fazemos também, nós treinamos essas pessoas.
Tem alguns produtos que às vezes são indicados, são diferentes do que a gente costuma usar no dia a dia, que vão ajudar nisso, algumas técnicas, né, para manter a pessoa com a boca aberta, né? Então, tudo isso é passado também durante essas consultas, durante esses atendimentos. E doutora, conta um pouco pra gente também sobre os pacientes oncológicos, né? Como que funciona esse atendimento para eles? Bom, é muito importante mesmo esse assunto, né? Então, assim, pensando nos pacientes com câncer, né? A gente pode dividir aí, né, em algumas fases, né? Então, por exemplo, no pré, né, na fase antes desse paciente iniciar a químio ou a rádio, né, o que foi proposto aí. É muito importante passar por um tratamento odontológico completo, né? Porque nessa fase, né, depois que ele iniciar a químio, a imunidade cai muito. Então, a gente precisa remover todo o foco de infecção bucal, né? Então, por exemplo, tem alguma cárie grande que tem o risco de dar um canal, algum dente que precisa extrair, fazer uma boa limpeza, tudo que precisa realmente tirar de foco de infecção, tá? Ele precisa iniciar essa quimioterapia, essa rádio, com a boca totalmente saudável ali, livre de qualquer foco de infecção. Né? Depois, numa segunda fase, é a fase ali durante, né? Tanto a quimioterapia ou a rádio, quando é em região de cabeça e pescoço, elas causam muitos efeitos colaterais em boca. Né? Por exemplo, a saliva muda muito, seca a boca fica muito seca, e isso aumenta a chance de cárie, de infecção. E também um efeito colateral comum é a mucosite, né, que são lesões, como se fosse uma afta, né, só que maior, dói muito mais, né, então são coisas comuns aí que podem ocorrer durante esse processo. Né, e aí, nessa fase, né, durante, a gente consegue atuar principalmente com os do laser, né? O laser é um equipamento que a gente usa muito nesses casos, tanto pensando ali na saliva, porque ele pode atuar, ele vai estimular essas glândulas a produzirem mais saliva, né? E também, pensando ali nas lesões, a gente consegue usar de uma forma preventiva, né? E também consegue usar, se aparecer alguma lesão, o laser ele vai ajudar a cicatrizar mais rápido, né? Diminui bastante a dor, né? Porque essas lesões, ela tem ali desde o grau 1 até o grau 4, né? Então, assim, pode chegar num nível que esses pacientes, às vezes, precisam até de sonda para comer, né? Não conseguem mais ingerir nem líquido. Então, realmente é importante, né, tá, assim, com esse acompanhamento odontológico, né, tanto para prevenção, que é sempre o melhor, claro, né, mas também, caso apareça algo, nós estamos ali para realmente fazer o que precisa ser feito para que isso não evolua. E o pessoal que está assistindo a gente, se tiver interesse em entrar em contato com vocês, a Domicilia, como que faz, doutora? Bom, eu posso deixar o meu contato aqui já, né, logo aqui abaixo, mas podem entrar em contato, nós estamos à disposição. Se tiverem dúvidas, pode entrar em contato pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, ou nos ligar, que nós vamos até você. E eu deixo o espaço aberto para você fazer suas considerações finais e agradecer a sua participação aqui nesse bate-papo. Muito obrigada, Gi, muito obrigada, pessoal. É muito bom estar aqui falando um pouquinho disso, que é um trabalho que eu amo tanto, que eu faço com tanto carinho, né, de expor um pouco isso para vocês, porque eu sei que é algo que muitas pessoas não conhecem, né, não é acostumado com isso, como dentista e em casa, e graças a Deus, né, nós conseguimos isso hoje. Então, estamos aqui tanto para Assis quanto para cidades vizinhas, o que precisar, podem contar com a gente. E agora, claro, a gente veio aqui, né, para poder acompanhar também um atendimento da doutora Cristina, né? Doutora, conta um pouquinho pra gente o que o pessoal vai ver com a gente lá. Isso mesmo. Então, agora, assim, né, nada melhor do que ver na prática, né? Então, nós já estamos com tudo dentro do carro, vocês vão acompanhar. Agora, nós vamos fazer um atendimento, né, com uma paciente muito querida,
E vamos lá com a gente para vocês verem como que é. Chegamos na casa da paciente, os equipamentos já estavam sendo retirados do carro, tudo organizado em caixas especiais e fáceis de transportar. Conhecemos a dona Sueli, que já é paciente domiciliar há anos. Enquanto a equipe montava toda a estrutura na sala, a gente já aproveitou para conhecer um pouquinho da história dela. Eu conheci esse serviço em domicílio através de uma indicação de uma outra dentista. Por quê? Na ocasião, eu sempre frequentei um dentista normal, né? Apesar das minhas deficiências, eu podia ir até o dentista. Mas, de repente, eu tive um problema sério nos braços que me impossibilitou de ir no dentista. Eu entrei em desespero, porque como que uma pessoa faz sem ir ao dentista? E eu não tenho condições físicas de ir por causa dos braços, eu estou com os tendões rompidos. Aí, por indicação de uma outra dentista, que por sinal é minha sobrinha, ela me falou, mas tia, não precisa se preocupar com isso. Hoje já temos pessoas, dentistas especializadas nesse tipo de serviço. Aí eu, sinceramente, no dia, não botei a menor fé e eu dei até risada. Porque eu fiquei imaginando como é que uma dentista vai tratar do meu dente na minha casa e aquele aparato todo que tem no consultório, aquela cadeira, aqueles aparelhos todos. Sinceramente, eu fiquei achando que não ia dar certo. Mas, diante da impossibilidade, falei, vamos lá. Aí marcamos um dia, na hora e no dia marcado certinho, apareceu a doutora Cristina, essa simpatia de pessoa, e entrou com duas malas e eu só de olho, vendo o que ela ia fazer. Falei, mas o que ela tem dentro desse negócio? Aí foram tirando tudo, de repente eu vi na minha sala um consultório dentário. Eu fiquei maravilhada, achei assim sensacional. Para uma pessoa que tem dificuldade, como é o meu caso, de sair de casa para ir até o dentista, não podia ter uma coisa melhor do que isso. Nem que eu puder, eu sarar do meu braço, que eu vou sarar, eu nunca mais vou no dentista. De tanto que eu gostei desse atendimento. Principalmente pela Cris e pela Su, que são pessoas maravilhosas, atenciosas. A gente percebe nas duas que elas amam o que elas fazem, né? Tem carinho pela pessoa, porque uma pessoa que está em casa sem poder sair para ir ao dentista, ela já está nervosa, ela já está, né, preocupada, não sabe como fazer. E elas têm todo carinho, toda atenção, todo jeitinho. E realmente, para mim, elas são mais do que dentistas. Elas são amigas e são visitas. O dia que elas vêm na minha casa, são visitas. Eu amo recebê-las aqui. E recomendo isso para todo mundo que precisa, né? Principalmente para aqueles que, infelizmente, não pode mesmo de jeito nenhum sair para ir ao dentista. Primeira vez que eu chamei a doutora até a minha casa foi para fazer uma limpeza nos dentes. Porém, no passar do tempo, que já faz uns 3 anos que eu tenho esse tipo de atendimento domiciliar, eu fui vendo que ela faz tudo. Ela não é simplesmente limpar os dentes. Ela faz obturações, qualquer tipo de procedimento, qualquer necessidade que o paciente tiver, ela resolve. Então, é um consultório dentário dentro da sua casa. E eu falo isso bem de boca cheia, porque no princípio eu duvidei que seria. Eu sou aquela que pago para ver. Paguei e vi. Realmente é um consultório dentro da sua casa. E ela faz qualquer tipo de procedimento.